Ô, Vinícius, agora somos nós então, hein? Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo? Na tela, minha bela e querida Patos de Minas, com céu claro, sol brilhando, temperatura em franca elevação, 29 graus agora, a máxima pode chegar a 31. A umidade relativa do ar registrada nesse momento é de 45%. Presidente Olegário e patrocínio com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram na tela da sua televisão. Você fala diretamente com a nossa produção. Aqui no programa você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados. Você pode fazer o seu comentário, né? O programa é feito especialmente para você, basta você mandar a sua mensagem para esse WhatsApp que está aí na tela da sua televisão, 99947-4515. E olha, para quem participar durante toda a semana, sexta-feira tem sorteio de brindes, uma caixa com produtos Semil e uma cesta com produtos Copatos. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra. Na tela, pode rodar. Moradores de Santana de Patos reclamam de buracos em ruas do distrito e também da qualidade de água da Copasa. Sem documento que define posse, destino do cadeião continua incerto e prédio ameaça desabar. Você vai ver a segunda reportagem da série especial contando sobre o abandono do antigo prédio do CSU. Moradores denunciam crimes no local. Homem é esfaqueado em Major Porto e briga entre adolescentes para na delegacia. E no quadro Advogado do Povo de hoje, nós vamos receber aqui a advogada previdenciarista, a doutora Kênia Araújo, que vem falar sobre a publicação de uma nova instrução normativa do INSS. Quando a gente estiver conversando aqui, essa normativa reza a metodologia de atendimento do INSS, das agências ou do balcão do INSS atendendo os pensionistas ou quem quer se aposentar, os aposentados. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa nova norma de instrução do INSS. A doutora Kênia fala aqui. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar a sua pergunta aí através do nosso WhatsApp, que ela responde você imediatamente. Combinado? Vamos lá com a dona Yandra para a gente falar do coronavírus. Dona Yandra, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Gui, boa tarde ao pessoal de casa, eu tô bem, e você? Também, tudo bem. Hoje minha participação aqui vai ser breve, Gui. Gostou da narração aí do gol do seu time, não? Gostei muito da narração do meu time e acho que você pode investir nessa carreira, viu? Você tem futuro. Tem, não tem? Tem futuro. Esse é meu sonho. Quem sabe um dia, né, Gui? Você nunca fez isso. Você não tem experiência. Não é? Mas eu ainda... Tá só começando. A minha vontade é de voltar a narrar futebol ainda. Mas uma hora tem uma oportunidade, né? Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Tem futuro. Minha participação em relação ao Covid, Gui, vai ser rápida porque não teve atualização. A gente começa mostrando o Brasil. Teve queda, né, mais uma vez, nos casos confirmados e nos óbitos. E aí chama a atenção porque nós batemos aí a marca de 30 milhões de casos confirmados, 30 milhões, 2.348 casos e 660.381 óbitos. Não temos estado de Minas Gerais. Minas Gerais ainda não atualizou o painel de hoje, Gui, as informações em relação à Covid-19. Vamos para o painel coronavírus, que também está diferente. Olha só, ontem a gente terminou o programa aqui com 31.252 casos confirmados. Nesse momento aí, Gui, o que aparece para a gente é que o site está em atualização, está em manutenção aí, então não aparece o número de casos confirmados.
Uma novidade que a gente traz em relação a ontem é que nós divulgamos aí que Patos de Minas teve mais uma morte, chegou a 587 óbitos, e aí a informação é de que essa vítima é um homem de 64 anos que morreu no dia 26 de março. Nesse momento, somente uma pessoa da região internada em leito de UTI, não há mais número aí de internação na nossa cidade. Pode voltar aqui comigo, não temos também, portanto, aí o estado de Minas Gerais. Esses são os dados por hora, e daqui a pouco eu quero chamar a atenção do pessoal de casa, que nós vamos falar aí sobre a Santa Casa, porque a Santa Casa de Misericórdia celebrou a ampliação da sua capacidade de atendimento, e aí com o funcionamento de 40 novos leitos de enfermaria, e a gente traz informações a respeito disso daqui a pouco, falando em relação à saúde, né? A gente acompanhou todo o desenvolvimento, a abertura da Santa Casa, que era o hospital de campanha, se transformou aí na Santa Casa, agora com a retirada desses leitos, somente com leito de retaguarda aí para pacientes de Covid-19, devido aos bons números, e agora ampliando os leitos de enfermaria para atendimento geral. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, e fala também, Gui, que houve uma tentativa de homicídio ontem em Major Porto, um crime registrado lá na cidade. Segundo as informações, Gui, a situação teria começado lá porque uma pessoa aí teria sido chamada de velha. E aí começou essa briga lá em Major Porto, terminando com esse crime. E vamos falar também sobre o CSU, né? Mais uma reportagem dessa série especial que nós começamos a mostrar ontem. E hoje a gente traz a fala dos moradores ali daquela região, do bairro Bela Vista, que convivem com os transtornos causados aí pelo abandono daquele prédio, uma estrutura muito grande, e pela sujeira no local. É daqui a pouquinho. Tá muito bem, dona Andra. Tô aguardando a sua volta aí, tá bom? Tá certo. Até mais. Deixa eu falar para você da Unimed. Precisou realizar seus exames com excelência, garantia de resultados rápidos, precisos e atendimento humanizado em uma ampla e moderna estrutura? Além de, claro, profissionais altamente capacitados, o Unilab oferece isso e muito mais. Consulte seu médico de confiança e, se precisar realizar exames, confie no melhor. O laboratório atende não só beneficiários da Unimed, mas também convênios de forma particular. E de forma particular, tá na tela o Instagram do Unilab para você entrar em contato e saber mais. Com 2 unidades em Patos de Minas e também em Vazante, Rio Paranaíba e Varjão de Minas. E já mais uma unidade chegando para os nossos amigos lá de São Gotardo. Fique de olho, Unilab, o resultado é Unimed. Teve início ontem a campanha nacional de vacinação contra a gripe em Patos de Minas. A movimentação foi tranquila no primeiro dia de imunização. Põe na tela, vamos ver. Assim que ficou sabendo sobre a abertura da campanha de vacinação, a Dona Maria correu para o posto para tomar a dose contra a influenza. No primeiro dia tem que vir, né? Já a Vanúzia só ficou sabendo que teria direito à dose da vacina porque foi informada pela agente de saúde do bairro dela. A Vanderleia que foi lá me avisar, falou, vai lá vacinar hoje, já começou a vacina. A Dona Badia vai ter que esperar um pouco. Como ela está gripada, os sintomas têm que cessar para ela receber a dose. Boa não, muitos dias que eu estou gripada. Tem que esperar. Tem que esperar. A campanha de vacinação contra a gripe e sarampo começa agora e vai até o dia 3 de junho deste ano. O dia D de mobilização social será no dia 30 de abril. Mais de 8 milhões de mineiros estão entre os grupos prioritários a serem vacinados. Em Patos de Minas, são aproximadamente 26 mil idosos para serem vacinados contra a influenza. Os trabalhadores de saúde que vão vacinar contra a gripe e sarampo são, em média, 14 mil. A população tem que estar ciente que a vacina da gripe
Não é para evitar a gripe, é para evitar agravos piores se vier a adquirir a doença, né? Porque muita gente pensa assim, eu não vou vacinar porque eu gripei, eu vacinei e depois gripei. Então, eles têm que colocar na cabeça, conscientizar que precisa vacinar para evitar maiores agravos se caso adoecer. Uma mudança na campanha de vacinação este ano é que não existe mais uma pausa entre as vacinas da Covid-19 e gripe. Pode estar vacinando as duas vacinas num dia só. Antes tinha um intervalo de 15 dias da Covid para da gripe, mas hoje pode vacinar as duas no mesmo dia. Os principais sintomas da gripe são febre, dor no corpo, dor de garganta, tosse e dor de cabeça. A chefe do posto de saúde explica que a intenção da vacinação é atingir a meta dos 90% estabelecido pelo Ministério da Saúde. Para atingir a meta, agentes de saúde têm batido de porta em porta para acompanhar a caderneta de vacinação dos pacientes. As agentes de saúde têm um elo muito grande com a população, né? Eles são a porta de entrada, né? A comunicação da sociedade com a unidade de saúde. Então, as agentes estão sempre visitando a população, sempre avisando se é vacinação, consulta, levando um resultado de exame, avisando a consulta. Então, as agentes de saúde têm um trabalho muito importante. Se depender da Dona Maria, a gripe esse ano não será um motivo de preocupação. Para nós que já da terceira idade é muito importante, né? A vacina. Porque tem que evitar, porque a gripe está muito forte, né? Então tem a vacina, tem que vacinar, né? Não pode esquecer, a gente está já com o Covid até equilibrado, né? As vacinas, a maioria das pessoas vacinadas, e a da gripe também é muito importante. Então as pessoas têm que conscientizar em manter o cartão de vacina atualizado. A funerária Bom Pastor está há quase 3 décadas em Patos de Minas e região, apoiando os familiares no momento da partida de um ente querido. Com uma estrutura moderna e serviços diferenciados, a Bom Pastor oferece tranquilidade às famílias, permitindo que elas prestem sua última homenagem com amor e gratidão. Bom Pastor, sempre presente quando faltam as palavras. Na tela. Todos sabemos a importância de uma despedida. Um momento de reflexão em que olhamos para trás e trazemos à memória aquelas lembranças em vida guardadas com muito carinho no peito. A vida nos ensina a despedir de quem amamos, sem tirá-los do coração. Afinal, alguém que se foi permanecerá para sempre em verdadeiros sentimentos. O que é importante fica. As lembranças eternas, a gratidão e o amor ficam. A saudade mais bonita também fica. Desde 1994, o Serviço Funerário Bom Pastor oferece a Patos de Minas e região serviços de alto padrão para você se despedir com carinho de um ente querido. Oferecemos o amparo e a segurança no momento em que você e sua família mais precisam. Acreditamos que uma despedida feita com respeito, carinho e honra se torna uma recordação viva e importante que fica para o resto da vida. Bom Pastor, sempre presente quando faltam as palavras. Em Santana de Patos, os moradores reclamam e pedem providências para as ruas esburacadas e a qualidade da água que abastece as residências. Põe aí na tela, vamos ver. Célia se mudou para Santana de Patos há cerca de 2 semanas e desde que chegou na casa nova, esta foi a condição da água saída das torneiras. A mulher conta que toda vez que tem obra da Copasa no distrito, a situação se repete. A água chega nas torneiras toda suja, até mesmo com barro, e então fica muito difícil, né? Como que a gente vai, o dia a dia da gente, a gente precisa dessa água, como que a gente vai fazer as coisas de casa com a água tão suja como está?
E é uma situação que demora mais ou menos quanto tempo aí para se regularizar? É assim, eles falam que tem uma equipe aí terceirizada da Copasa trabalhando na rua. Então, nesse período que eles estão mexendo, praticamente o dia todo. Durante essa semana, eu conferi que a água fica suja o dia todo. Aí, algum momentozinho que eles param, né, ali de estar fazendo serviço, aí a água volta limpa aos canos, mas a água está muito suja. Mas esta não é a única reclamação da mulher. A rua da casa dela não é asfaltada e nem o carro fica na garagem. Tamanha dificuldade de transitar pela via. São ruas, né, que tem idosos, tem crianças, são trabalhadores, então assim, na época de muita poeira é muito difícil para quem está com problema de respiração. O nosso carro nem entra aqui na garagem aqui, porque olha o tanto buraco que tem. Samara mora na mesma rua e explica que há anos o estado da via é o mesmo. Ela também conta que no ano passado a prefeitura esteve no local, prometeu os reparos, mas nada fez. Já teve pior, porque quando o trator que meu pai trabalha está aqui, meu marido ainda vem consegue arrumar, sabe? Mas, caso contrário, quem joga entulho aí para tapar as valetas, os buracos, é os moradores. Ele veio, olhou tudo, mas meu marido tinha passado o trator para tapar os buracos, por conta que arrancou o cano de descarga do meu carro aqui. Aí ele tinha vindo arrumado. Aí ele pegou e falou, não, vou mandar o cascalho, vou mandar os caminhões para trazer a máquina para arrumar. Mas até hoje, nada. Cansadas de esperar, elas cobram respostas e providências do poder público. Eu convido o prefeito, sabe, para estar vindo aqui, para cuidar um pouquinho, para ter um olhar mais humano, né, para essa população, assim, porque aqui está muito, assim, um lugar que sofre muito, está muito desdeixado mesmo. Pelo menos nas ruas que tinha que ser um cascalho. Porque asfalto aqui eu não vejo assim que ele vai trazer não, sabe? Mas pelo menos um cascalho para tapar esses buracos, porque os moradores, muitas das vezes os meninos estão aqui brincando na grama, os meninos têm que correr para dentro por conta que os carros têm que passar aqui, ó, relando na grama por conta que é dos buracos. E é até perigoso você largar um menino brincar aqui, não tem nem como por conta dos carros. E sobe e desce muito carro. A Copasa informou que a equipe esteve ontem lá na rua João Caixeta, em Santana de Patos, e não constatou qualquer problema de alteração na coloração da água. A companhia informou que na semana passada foi feita a manutenção do sistema de abastecimento da mesma rua e após a conclusão dos serviços foi feito o procedimento de descarga da rede para que não houvesse qualquer alteração na coloração e qualidade da água. O município não respondeu aos questionamentos. Para começar é o seguinte, ao invés de acreditar na Copasa, eu acredito na senhora lá, que está passando o perrengue lá por causa da água suja. Mas esse negócio da Copasa, não adianta a gente ficar batendo, né? A solução a gente já sabe, nós estamos aguardando a solução desse problema já faz muito tempo, vamos continuar aguardando. Paciência, né? Paciência. Agora, em relação ao olhar da prefeitura para os distritos, isso é extremamente importante, sabe? Quando eu fico vendo a pessoa, igual a senhora falou, precisa ter um olhar mais humanizado para as pessoas que moram aqui. Não é nada disso, sabe? Precisa ter um olhar de direito, porque esse pessoal tem direito. Esse pessoal paga pelo que eles estão pedindo. É a mesma coisa de você chegar numa loja, comprar uma geladeira e depois ficar implorando para que a loja te entregue a geladeira. Olha, eu já paguei a geladeira, lá em casa está perdendo tudo, eu preciso da geladeira, me entregue a geladeira, pelo amor de Deus. O serviço lá, a comunidade já pagou. E já pagou e continua pagando, e continua não recebendo, e continua pagando, porque não tem jeito de não pagar. Porque é uma imposição esse pagamento. O próprio nome já indica, é imposto. E as pessoas não recebem isso de volta, o benefício de volta, por conta de má administração, por conta de incompetência. O dinheiro não dá. Poxa, se não dá, é problema seu, porque nós pagamos. Uma das maiores cargas tributárias do mundo é o brasileiro que paga. E aí ainda tem gente que fala que o dinheiro não dá, né?
Tem países que as pessoas vivem muito melhores do que nós e pagam uma carga tributária muito menor do que a nossa. Então, onde está o defeito aí? Está atrás da mesa, né? Entre a cadeira e a mesa do administrador do município, do estado, da União. Por isso é que o dinheiro não dá. É orçamento secreto, é verba para não sei o que fazer política. E aí não dá mesmo. Porque isso aí, ó, que precisa arrumar, não tem dinheiro para arrumar. Por uma questão de incompetência. Ou, às vezes, muitas vezes, falta de boa vontade também, né? Para arrumar isso aí. Agora, esse pessoal dos distritos, eles têm direito, da mesma forma de quem mora na Majorgote, no centro da cidade. Paga o mesmo imposto, tem o mesmo direito. Será que a gente vai ser preciso de recorrer à justiça para que esse serviço seja prestado, que já está pago, seja prestado para o povo dos distritos e da zona rural aqui em Patos de Minas? Não é possível, né? Isso precisa mudar. Quem mora lá em Santana, quem mora em Alagoas, quem mora em Arraial dos Afonsos, quem mora lá em Major Porto, Areado, Bom Sucesso, Pilar, esse pessoal tudo merece o mesmo tratamento das pessoas que moram na sede do município. A mesma coisa. É preciso ir lá arrumar. E quando forem ir arrumar, não estão fazendo nenhum favor para ninguém, estão só cumprindo a obrigação que deixaram de cumprir. Que tal deixar o seu dia ainda mais gostoso com a Cenil? A marca tem uma linha culinária completa de altíssima qualidade que dará ainda mais sabor para suas receitas. O leite condensado integral Cenil é um excelente exemplo disso. Além de ser mais consciente, ele tem apenas 8% de gordura, rende mais e exige um menor tempo de preparo. É isso mesmo que você entendeu. Você faz mais com menos. Não é sensacional? Então não deixe esse produto faltar na sua casa. Você encontra o leite condensado integral Cenil em embalagens de 198 gramas e 395, além das versões bag com 2,5 kg e com 5 kg. Beba saúde, beba Cenil. Mandar um abraço para a Célia. A Célia encontrou a dona Ayandra lá na academia. O que você estava fazendo na academia, hein, Ayandra? Você não é adepta disso, é? Hein? Não, senhora, que você não vai lá fazer ginástica, preparo, sei lá o que for, você não vai lá fazer, não. Isso eu tenho certeza absoluta. Não vem com essa de Saraiva, não. Que você estava fazendo na academia. Ah, eu fui lá dançar. Tem academia de dança, né? Lá na academia tem dança também. Mas tá aí. Você encontrou a Célia lá, não é isso? Fala aí comigo, Ana. Fala aí. Manda um abraço aí para a Célia. Mandar um abraço para a Célia, que nós nos encontramos hoje na academia. Diz que é muito fã do programa e ao contrário da má fama que você tenta trazer para mim, falando que eu sou uma pessoa aborrecida, brava, ela falou que eu sou um amor de pessoa. É, né? Ela falou isso. É verdade. Ela falou? Verdade, excelente. Que santa inocência, viu, Célia? Que santa inocência. Mas, enfim, a gente aceita, não tem problema nenhum, não. Pode deixar, né? Continue pensando assim dela, você não convive com ela, não tem que trabalhar com ela, não tem que escutar. Então tá tudo certo, certo? Deixa eu ir aqui para o nosso WhatsApp, dona Ana. Vamos lá para o nosso WhatsApp. WhatsApp na tela. Povo, fala comigo na tela da televisão. Ué, deixa a Shirley aí, ué. Por que não a Shirley? Para falar comigo. Cadê o povo aí? Vamos lá? Gislene, boa tarde, Gui, tudo bem? Manda um abraço para minha mãe Silvia, que fez aniversário no dia 27/3, e para o meu irmão Guilherme, que faz aniversário hoje. Parabéns para todo mundo aí que está aniversariando. A Ivone, boa tarde, Gui, manda um feliz aniversário para o meu neto Pierre, lá no bairro Afonso Queiroz, e te assiste todos os dias. Pierre, um abraço para você, viu?
Obrigado pela audiência. Maria das Graças. Oi, Gui, manda um abraço para minha afilhada Cidinha e outro abraço para o meu sobrinho João Vitor. A cada dia que passa você está mais bonito. Falou bonito aí a Maria das Graças. Obrigado, Maria das Graças. A Cida, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu amor João e para o meu netinho Davi. Eles são os amores da minha vida. Falou aí a Cida aqui no nosso programa. A Juliana, boa tarde, Gui. Sou cruzeirense e me emocionei com a sua narração. Manda um abraço para os meus pais Paulo e Valdeci e meu irmão Júlio. Obrigado, Juliana. Obrigado, viu? Obrigado aí. A Dorinha, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha amiga Helena, que está aniversariando hoje. Muita saúde, felicidades e amor. Obrigado, Dorinha. Aí você pode continuar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99947-4515. Você manda a sua mensagem, a gente coloca na tela da televisão e você conversa comigo. Combinado? Então manda aí a sua mensagem. Está na hora de falar da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe na tela, pode rodar. Olá, meu nome é Poliana, sou uma das implantodontistas da Clínica Medic Mais e eu estou aqui para te apresentar a diferença entre as próteses. Prótese total e prótese protocolo. Na prótese total superior, geralmente a prótese tem o céu da boca e esse tipo de prótese é removível. Isso muitas vezes machuca os pacientes, causa o desconforto dela desadaptar quando o paciente está comendo algo mais duro. Quando ele assovia ou assopra, a prótese desadapta. Esses problemas todos não acontecem quando a prótese ela é presa em implantes. Quando a prótese é presa em implantes, a superior não tem o céu da boca, é uma prótese que não vai te machucar, vai te trazer um conforto maior ao mastigar, ao se alimentar, além de uma estética muito melhor. Nós da Medic Mais temos essa opção de tratamento para te oferecer. Estamos te esperando aqui. Olha, dia 9 de abril, próximo sábado, a Clínica Odontológica Medic Mais vai realizar a Blitz do Sorriso. Esse será um dia muito especial. Especial para você que precisa realizar o seu tratamento de implante ou aparelho odonto. Então ligue já, agende a sua avaliação, garanta um sorriso novo na Blitz do Sorriso, na Clínica Odontológica Medic Mais. Avaliação de graça, General Osório número 6 e Praça Desembargador Frederico 117, no centro da cidade. Devido à falta de um documento que comprove a propriedade do antigo cadeião, o prédio público mais antigo de Patos de Minas aguarda mais de uma década por uma reforma. Põe na tela aí, vamos ver. Situado no início da rua Tiradentes e no encontro das avenidas Padre Almir e Paracatu, o imóvel que abrigava a Casa de Câmara e Cadeia, popularmente conhecido como Cadeião, é o prédio público mais antigo de Patos de Minas. Tombado pelo patrimônio histórico e cultural, o Cadeião foi construído em 1912 e é um dos principais cartões postais da cidade. Entretanto, há mais de uma década, o local está abandonado e depende de uma decisão judicial para que ele seja recuperado e restaurado. Nem o município, nem o estado possuem documentos que comprovam a propriedade do bem. Então o município não tem escritura, não tem documento, o estado também não tem. E está correndo um processo judicial onde essa questão está sendo discutida, né? De quem que é a posse do imóvel, do bem, afinal de contas. É do Estado? É do município? Né? Ambos não possuem documentação comprovatória dessa posse. Alessander Freitas, diretor da DIMEP, Diretoria de Igualdade Racial, Memória e Patrimônio Cultural, afirma que durante a tramitação, o estádio requereu para si a propriedade do edifício carcereiro Agenor Soares Cardoso. Então, infelizmente, enquanto não se resolver essa situação jurídica, né, onde se discute a posse do bem, infelizmente, nós aqui do setor de patrimônio histórico e cultural não podemos intervir e restaurar o imóvel, né, enquanto não se resolva essa situação.
Segundo Alessander, a Prefeitura de Patos de Minas já demonstrou interesse em requerer definitivamente a posse do imóvel, além da pretensão de restaurá-lo. Todos os projetos de restauração do imóvel, elétrico, hidráulico, estrutural, entre outros, já estão prontos, inclusive. Existe um recurso específico para poder investir na restauração do antigo cadeião, recursos do FUNPAC, do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. Estamos somente aguardando, a resolução dessa questão judicial sobre a posse do bem. E assim que o município obter definitivamente a posse, nós aqui da DIMEP vamos atuar rapidamente no intuito de licitar empresas especializadas para poder recuperar esse bem, que é o antigo cadeião, bem tombado pelo patrimônio histórico e cultural, importantíssimo para a nossa cidade. Uma das possibilidades de uso após a reforma do antigo cadeião é a transferência do arquivo público municipal para o local. A intenção é que futuramente, após o processo de recuperação, restauração do imóvel, seja instalado no prédio o ADOC-PN, que é o Arquivo Histórico Documental de Patos de Minas, que até então ele funciona aqui no Museu de Patos de Minas, na Avenida Getúlio Vargas, 78. A intenção é que futuramente ele seja instalado no antigo prédio de Câmara e Cadeia. Olha, depois desse recado que eu vou dar para você agora aqui, a gente vai mostrar mais um capítulo da história do CSU. Nós estamos contando a história lá e mostrando para você qual que é a realidade do CSU. Que, a exemplo do cadeião, chamado cadeião, desse prédio ali no final da Avenida Paracatu, começo da Padre Almir, esse prédio é imóvel abandonado pelo Estado. Paracatu com o quê? Na confluência. Na confluência ali da Paracatu, Tiradentes e da Padre Almir, Mas a gente vai mostrar para você mais um capítulo dessa história do CSU aqui em Patos de Minas, do imóvel que abrigou o CSU aqui em Patos de Minas. Deixa eu falar para você do Posto Água Limpa, Posto Quem e Posto Terra Nova, Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, é onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade, espaço amplo, lá você vai encontrar um combustível de primeiríssima qualidade, você tem o combustível garantido pelo proprietário do posto, tem loja de conveniência, tem todo o conforto, tem para você uma ducha, Você pode lavar o seu carro rapidamente lá no Posto Água Limpa, no Posto Quem, no Posto Terra Nova. Então é rápido, você chega, lava o seu carro, abastece e sai com o seu carro limpo e abastecido por aí. Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis. Posto Água Limpa fica no centro da cidade, Major Gotti, ali pertinho do antigo Balão da Vox. Posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o Posto Terra Nova fica na Avenida JK, número 700. E lá faz convênio com a sua empresa e aceita o cartão Vale Card, viu, para você, para facilitar a sua vida. Para desburocratizar o seu atendimento, a sua empresa precisa de tempo, Tempo é dinheiro, tempo é precioso aí para a sua empresa. Então você chega com o cartão Vale Card, abastece e vai embora rapidamente sem nenhuma burocracia. Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Logo eu vou apresentar agora mais um capítulo da novela do assunto CSU, e logo depois a doutora Kênia participa comigo aqui do quadro O Advogado do Povo. Ontem nós mostramos a situação de abandono do Centro Social Urbano, ou do prédio que abrigou o Centro Social Urbano aqui em Patos de Minas. Nessa semana, nós vamos mostrar essa série de reportagem especial sobre esse imóvel. Você vai ver o que falam os moradores do bairro Bela Vista. Um dos moradores chegou a denunciar um crime de tentativa de estupro lá no local. Vamos ver? Põe na tela.
A gente volta com mais um material para mostrar para você a situação que vive os moradores aqui do bairro Bela Vista. Eu não tenho o costume de pegar ônibus, mas tem gente que tem a gratuidade, como idosos, que todos os dias vem para o ponto de ônibus para ir resolver algum problema no centro da cidade. Aqui é a parte alta, bairro Bela Vista, até chegar no centro são vários quilômetros. O problema é que, será que dá para ter confiança em ficar esperando o ponto de ônibus aqui, ó, no meio desse mato? Olhando aqui, é meio perigoso. Segundo os moradores, os vários usuários de droga que ficam escondidos dentro do CSU, eles acabam tirando a paz de quem é um cidadão de bem e espera ônibus aqui, que desce por aqui. São várias pessoas, são vários relatos. Nós ouvimos pessoas de bem que conversaram e contaram toda a história do que tem acontecido com relação à segurança dessa rua. Um dia nós levantamos de manhã cedo, a mulher já gritou nós aqui, nós estávamos aqui, a minha menina espera o ônibus aqui de manhã cedo, né? Aí ela gritou socorro e nós já tá de cá gritando. O menino dali também ajudou, o Creuto. O trem aqui é feio, viu? Ela vinha descendo e ele pulou nela, por causa do mato, né? Aí ele pulou no pescoço dela e nós de cá, né, já gritou. Nós banou a mão para eles, que nós já tá de cá vendo ela, né? Ela estava descendo para ir trabalhar. E aí ele cercou ela, tá pra gente tomar a bolsa dela aí. O Creuto meu, que mora de lá ali, é que pegou e passou a mão num pedacinho de pau e foi em cima dele. Ele correu, entrou dentro do CSU e desapareceu. Além do relato da tentativa de roubo, à noite o antigo CSU é usado como ponto de prostituição. Esse morador ao lado conta que, em uma das vezes, teve que chamar a polícia por causa de uma mulher que dizia ter sido estuprada dentro do local. A mulher gritando, pedindo socorro. Aí ela gritou socorro aqui, eu chamei a polícia. A polícia tá que veio, só que demorou um pouquinho mais veio. Ela foi saindo aqui, eu perguntei pra ela, falei, um moço querendo me estuprar aí. A polícia caçou ele dentro, caçou, não achou. Aí depois passou uns 20 minutos, eu vi quando ele pulou o muro. Assim, ele nem com polícia, porque aqui é muito grande, né? Essa pessoa está escondida aqui dentro, aqui, depois ele foi embora. Olhando tanto o mato, a sujeira e o vandalismo, nem dá para acreditar que um dia o local era motivo de orgulho por muitos moradores aqui. Era muito bom, nossa senhora, tinha um poço, tinha trem para as crianças brincar, né? Nossa senhora, é bom. Nós fazíamos ginástica ali, sabe? Agora não faz nada. Orgulho, meu filho do céu. A gente que pertinho lá consultar, levava as crianças, nossas crianças. Depois meus netos foi criado comigo, tudo brincava ali, né? O meu menino, o Creumirto, o mais novo dos homens, ele aprendeu a trabalhar, foi ali, de jardinagem, né? Antes que havia um posto aqui, o posto de saúde, posto bem arrumado. Era pessoal muito bem tratado aqui, todo mundo. Depois que esse posto mudou, o CSU acabou. Esse abandono que você está vendo aí hoje, não tem nada mais aí hoje. A prefeitura com o Estado é um jogo de imposto, você procura a prefeitura. Ela fala que é o Estado que tem que tomar conta, procura o Estado. Eu já liguei muitas vezes na Defensoria Pública, eles falam que é a prefeitura. Você liga na prefeitura ou vai na prefeitura, fala que é o Estado. A dona Josefina e demais moradores ficam prisioneiros de suas próprias casas. Isso porque, à noite, quase ninguém tem coragem de caminhar a pé pelo local. Mas isso aqui, você não acha que isso aqui é perigoso para uma pessoa de idade passar aqui 7h30 da noite, já tudo escuro? A missa, a igreja aqui na Santa Rita, né? Eu moro ali perto um pouquinho, mas faz... Esse trechinho aqui é perigoso, né? Eu não subo, né? Só ando pra cá, eu não subo pra ali. Eu pego coletivo lá embaixo. O que a senhora acha que devia ser feito? É limpar tudo e arrumar umas coisas lá, né? Uns trem para as crianças, né? Para brincar. Os meninos jogar bola lá, não podem nem jogar bola, as crianças. Nós temos 3 crianças pequenas aqui. Eles o dia para ir lá, mas não tem jeito. Eu sinto falta demais. Por que eles não arrumam um posto policial aqui para nós? Ou posto de consulta de novo, né? O dia que chegar um prefeito que ganhar aqui em Passo, que eu vou trabalhar pelo povo, fazer isso, fazer aquilo outro, ele vem cá e faz CSU, faz uma creche aqui, para fazer uma escola. O que ele quiser aqui, ele faz aqui dentro do CSU. Porque isso aqui é muito grande, isso aqui você andou e você viu aí, é muito grande aqui. Então o prefeito tem vontade de trabalhar pelo povo, aí eu creio que sim.
Olha, essa é a situação do CSU ali nas proximidades do bairro Bela Vista. Nas proximidades não, lá no bairro Bela Vista. E você viu aí as pessoas falarem. Na reportagem de amanhã, você vai ver que a polícia diz que faz patrulhamento naquela região para evitar crimes. E nós queremos saber como é que então que os moradores denunciaram, né? Então nós vamos saber como é que está esse relacionamento, o trabalho da polícia, né? Que tipo de fiscalização, que tipo de policiamento é feito aí não é só nesse imóvel, não é nesse principalmente, mas em outros imóveis, principalmente os imóveis do estado que estão aí completamente abandonados. Mas nesse caso aí, existe uma parte dessa novela que é caso de polícia, né? Que é a invasão aí desse local, que é o uso desse local por usuários de droga, traficante, né? Tem o caso aí de uma tentativa de estupro, então é preciso olhar isso aí com carinho, né? E nós vamos fazer essa série de matérias e vamos voltar lá para ver que tipo de efeito surtiu, né, essa nossa reportagem, tá? Perdão. No HNSF você encontra modernidade e humanização também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens HNSF dispõe de equipamentos de última geração, como tomógrafo de 128 canais, novidade que trará ainda mais rapidez e conforto na realização dos exames e possibilitará diagnósticos ainda mais precisos. Mas não para por aí. O CDI HNSF também realiza inúmeros outros serviços como raio-x digital, mamografia digital, ressonância magnética, densitometria e ultrassom 4D, além de contar com uma equipe especializada preparada para oferecer um atendimento humanizado e seguro para você. Investir em tecnologia de ponta para cuidar melhor de você, essa é a especialidade do HNSF. Agende já o seu exame aí pelo telefone 3821-1120. HNSF, apaixonados pela vida. A pátria que acolhe é a pátria que investe mais de 320 milhões na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Desse valor, mais de 102 milhões foram destinados para equipar os conselhos tutelares com novos veículos, computadores, impressoras e muito mais. Um investimento que melhora o trabalho dos profissionais e ajuda a transformar a vida de jovens de todo o país. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, começa agora o quadro Advogado do Povo. Aqui comigo a advogada previdenciarista, a doutora Kênia Araújo. Ela veio falar hoje aqui sobre uma publicação de uma instrução normativa do INSS. Nós vamos falando aqui de outros assuntos também. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta para cá através do nosso WhatsApp. Mande a sua pergunta, a doutora Kênia responde para você imediatamente. Doutora, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gui. Tudo bem com você? Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Antes da gente entrar nessa questão da instrução normativa, a senhora vai dar uma explanação para a gente a respeito dessa nova regra que agora está sacramentada, já entrou está em efeito? Já está em vigor. Está em vigor. Então é o seguinte, nós anunciamos aí, falamos aí há pouco de uma greve dos peritos do INSS. Esse departamento funcionando é uma dor de cabeça constante e parado, doutora. Como é que está essa situação aí? Olha, Gui, realmente a parte de perícia médica, ela fica bastante comprometida quando nós temos aí o anúncio de uma greve por parte dos peritos federais. Nós temos que lembrar que os peritos médicos federais, eles não são ligados ao INSS, eles não são servidores do INSS. Então, foi divulgada
no decorrer do mês de março, 2 greves. Uma relacionada aos servidores públicos federais, que englobam os servidores do INSS, e também uma greve dos peritos federais. Ontem eu tive contato com a agência do INSS para saber como que essa greve iria influenciar aqui na nossa região. Fui informada pela agência que os nossos peritos, nenhum aderiu à greve. Nós tivemos um que no início da greve ele ficou um dia paralisado, mas já retornou. Então, em relação à greve de peritos, aqui em Patos, na agência, nós não tivemos prejuízo, porque nós não tivemos adesão a essa greve. Então, as perícias continuam sendo realizadas normalmente. Quanto à greve dos servidores públicos, nós tivemos 2 servidores que aderiram à greve aqui na agência de Patos de Minas, são servidores ligados à análise de benefício. Então, também, o atendimento presencial da agência, que foi retomado também agora recentemente, não ficou prejudicado. Nós estamos com um servidor atendendo os segurados presencialmente na agência, porém, para informações simples. Por exemplo, eu quero um CNIS, eu não tenho condições de imprimir, eu vou lá, eles fornecem senha de acesso ao INSS, informação para imposto de renda. E é importante a gente lembrar também aos segurados que todos esses serviços que estão sendo atendidos diretamente na agência de forma presencial, é possível que seja resolvido pelo aplicativo do Meu INSS. Então, se você tem acesso à internet, se você tem acesso à impressão, você não precisa se deslocar à agência do INSS para solicitar esses documentos. Doutora, em relação a esse, eu quero perguntar agora para a operadora do direito, né? Porque esse relacionamento entre pretenso beneficiário, a pessoa que quer se aposentar ou que quer ter o benefício por alguma doença, por algum problema, ele tem um relacionamento muito difícil com os peritos. É assim mesmo? Tem que ser assim mesmo? Porque, pelo relato das pessoas, essas pessoas procuram essa perícia, eles já chegam lá sendo tratados como quem quer enganar o INSS. É bem verdade que tem gente que faz isso mesmo, né, quer se aposentar de qualquer jeito, quer ter o benefício de qualquer jeito. Mas é assim mesmo? E o procedimento deles está correto nesse sentido, doutora? Olha, Gui, é uma pergunta polêmica, né? Nós sabemos aí a dificuldade que nós temos de acesso às perícias. Muitos segurados reclamam, sim, da forma com que são tratados. O meu ponto de vista, em qualquer profissão que você esteja, seja de perito, de advogado ou de médico, o respeito ele deve prevalecer. Então, eu imagino, qualquer situação. Qualquer situação. Então, eu imagino que se o segurado está procurando um serviço por incapacidade, que é o substituto da sua renda, certamente é porque, em regra, ele está doente. Em regra, ele está incapacitado, ele não consegue exercer sua atividade laborativa. Se você é atendido de maneira ríspida, com falta de educação, igual muitos relatam, a situação complica. Nós já vimos aí vários peritos sendo agredidos por segurados. Por isso que hoje você não tem mais o resultado imediato da perícia. É para poder evitar esse tipo de situação. Agora, nós temos também que lembrar, Gui, que o perito ele está ali para avaliar uma situação de incapacidade. Ele não está ali para poder confirmar o que o seu médico assistente está dizendo. Se você realmente é portador daquela doença ou daquela incapacidade. O que o segurado tem que fazer? Ele tem que ir para a perícia médica munido de documentos. De relatório, de exames, de prontuário, que ele conseguir levar para dar subsídio para o médico perito dizer se ele está incapacitado ou não. Além de a gente ter alguns seguranças... Documentos são exames, são laudos e são etc. documentos que são hábeis à comprovação daquela incapacidade. Porque a gente tem que lembrar, portador de doença não é portador da incapacidade. Às vezes você tem uma doença, mas essa doença não te incapacita para o seu labor habitual. Então, nem sempre... o resultado que a gente obtém numa perícia é o que o segurado espera. Mas também nem sempre o perito está de todo errado. Então a gente tem que fazer sim a meia-culpa do segurado, porque muitas vezes ele comparece na perícia e não apresenta a documentação correta. E se você vai para a perícia e você não leva documento, o que vai acontecer?
o seu benefício vai ser negado. O perito não ele não vai chegar lá e vai examinar a pessoa para saber se ele vai basear em documentos. Ele vai basear em documentos, porque se você tem, por exemplo, uma doença psiquiátrica, a doença psiquiátrica ela não dá em exame nenhum. E às vezes, naquele momento do ato pericial, ela não está em surto. Ela está bem. Porque a doença psiquiátrica ela é flutuante. Dependendo do estágio que ela está, dependendo do grau de depressão, de esquizofrenia, ela tem os seus momentos de lucidez. Então, se a pessoa não vai com a documentação bem comprobatória, com medicação que toma, demonstrando para o perito que ela está em tratamento de tanto em tanto tempo, com laudos médicos passíveis de comprovação, o benefício vai ser negado. Agora, doutora, o perito também não é a última bolacha do pacote, né? Não. Se ele negar por exemplo, a senhora como advogada representando um pretenso beneficiário, entender que aquilo ali está errado, a senhora tem outros caminhos, o beneficiário tem outros caminhos para buscar essa aprovação, né? Uma vez negado o benefício no INSS e o segurado não concorda com aquela situação, né? Ou seja, se ele tem documentos médicos, se o médico que atende ele, se o médico assistente, que é o médico particular ou do SUS que acompanha o segurado, entender que aquela enfermidade impede de exercer atividade laborativa e ele teve o benefício negado no INSS, ele pode procurar a via judicial. Na via judicial, vai ser relatado todo o histórico laboral do cliente e também o seu histórico clínico. E nessa situação, o juiz vai nomear um médico perito da confiança dele. Prova técnica. O juiz vai seguir em regra. O juiz não vai acompanhar aquilo que o médico assistente laudou ou disse. Não, ele vai acompanhar, não ser que você tenha provas robustas. Ele vai nomear um outro perito. Ele vai nomear um médico perito da confiança dele, ou seja, não é o médico do INSS nem o médico do segurado. É um médico da confiança do juízo que vai avaliar aquela situação. E em verificado que existe realmente a incapacidade laborativa, o INSS vai ser condenado ao pagamento do benefício desde a data que cessou ou desde a data que negou. O médico perito. O médico perito do juiz, ele avalia e estabelece data do início da doença, data do início da incapacidade, se existe a incapacidade laborativa total, temporária, permanente. Então, são quesitos básicos que ele tem que responder. Com base nessas respostas, o juiz vai dar a sentença. Se deu uma incapacidade total e permanente, provavelmente ele vai ser aposentado. Se ela é temporária ou parcial, aí ele vai ser auxílio-doença. Auxílio por incapacidade temporária e auxílio por incapacidade permanente, porque agora com a reforma houve a modificação da nomenclatura. Tá, muito bem. E em relação a esse momento de greve aí, a agência de Uberlândia está tocando normalmente? Olha, a de Uberlândia eu não sei te a de Uberlândia não, a de Patos. A de Patos, a pergunta que eu fiz à agência ontem, né? Aqui nós estamos operando normalmente com os servidores que temos. Como eu te disse, 2 aderiram à greve, mas ele é da parte de análise, ele não é da parte de atendimento. Então, em regra, aqui continua com as perícias normalmente sendo agendadas e com o atendimento ao público também normal. A greve nacional influencia aqui na nossa região? Influencia, porque como nós já falamos aí de outras vezes, a análise hoje de um benefício que é requerido aqui, em regra, ele não é analisado pela agência de Patos de Minas, ele tem uma agência nacional, ele tem uma análise nacional. Então, às vezes, se ele caiu numa região onde tem greve, ele pode sim atrasar. Muito bem, tem uma pergunta aqui que é do Luiz Antônio, ele está perguntando, boa tarde, Gui, pergunta para o advogado, o STF aprovou o tema revisão da vida toda. Boa tarde, Luiz. Olha, esse tema ainda está em discussão. No apagar das luzes, nós tivemos aí um pedido de vista? Não foi, eu esqueci o nome, não sei se foi uma questão de ordem, se foi. Eu sei que foi tirado do plenário virtual, me faltou o termo agora. Segundo as informações que a gente tem acompanhado aí na mídia, o que aconteceu não houve a finalização. Ou seja, não tem a decisão definitiva da revisão da vida toda, tirou do plenário virtual e agora vai para o plenário físico.
Tem algumas questões de ordem que foram protocoladas por algumas entidades representativas aí do direito previdenciário, alguns institutos, e está em discussão se a votação que foi feita no plenário virtual vai valer ou não. Se valer, estamos bem na fita, vamos conseguir. Se não valer, que é o que eu acho que vai acontecer, pode ser que eu esteja enganada, porque aí se voltar para o plenário presencial, e se a gente for ter outra votação, nós temos a chance de... Mas não tem outra votação. Nós temos a chance desse placar virar, porque nós temos um que já aposentou. Em relação, até por conta disso, né? Até por conta disso, o rito não muda. Porque nós já temos um placar de 6-5. 6-5, favorável ao segurado. Só pode, porque o ministro ele é dono do seu voto. Ele não, isso nada tira do ministro o direito ao voto. Você já deu o voto, só ele pode mudar o voto até o relato final do presidente. 6-5 já está sacramentada a vitória, a não ser que um ministro que votou a favor vote contra e vire o placar de 6-5 contra. Pelo que a gente acompanha, Gui, mais uma vez nós temos um julgamento político, né? Não é um julgamento com base na legislação, porque se fosse julgar com base na legislação, o segurado tem direito. Porque nós estamos ali, como nós já discutimos da outra vez, nós estamos falando de mais uma reforma que teve lá com a Lei 9876 de 99. Então, sempre quando tem reforma, nós temos a regra permanente e a regra transitória. E ela tem que ser aplicada a que for mais benéfica ao segurado. E no caso da revisão da vida toda, a discussão é justamente essa, não aplicou a mais benéfica ao segurado. A mais benéfica para o segurado, para aquele que tem os salários maiores que um salário mínimo anterior à competência de julho de 94, deveria ter sido observada e não foi. Então, é isso que está em discussão. Quero mesmo acreditar que você está com a razão e que nós vamos conseguir, sim, essa vitória no STF. Mas, por enquanto, a orientação é aquele que está próximo de atingir a decadência do benefício, faça pelo menos um requerimento administrativo. A decadência conta-se a partir do primeiro pagamento, não da carta de concessão. Ou seja, aquele mês que você sacou o seu benefício, você conta 10 anos para frente. Se estiver próximo de dar a decadência, faça um requerimento administrativo para você suspender. Porque se nós formos vitoriosos no STF, você vai ficar impedido de requerer a revisão da vida toda, se já tiver passado aí o prazo de 10 anos. A Ju está perguntando aqui. Boa tarde, e gostaria de saber se o auxílio acidente é permanente ou temporário, doutora? O auxílio acidente, ele é permanente. Por quê? Ele é um benefício de caráter indenizatório e ele vem para poder compensar a perda da capacidade laborativa. Então, uma vez sofrido um acidente do trabalho ou um acidente de qualquer natureza, consolidada a lesão, esse benefício ele não necessariamente precisa ser precedido de auxílio-doença. Mas suponhamos que a pessoa tenha recebido o auxílio-doença antes, houve a consolidação da lesão, no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ele tem o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Esse auxílio-acidente ele vai receber de maneira permanente até que ele seja aposentado. No momento da aposentadoria, esse valor do salário do auxílio-acidente ele vai compor o salário de contribuição a ser calculado na aposentadoria. O Manuel, boa tarde, Gui. E o andamento do 14º salário, será que vai sair? Manuel, eu acredito que não, né? Porque essa conversa do 14º salário, nós já estamos com ela aí desde Podia 2020. Ter, né? 14º, 15º. Para nós não tem, né, Gui? Não é? Eu não acredito. Até agora ainda está pendente de votação no Senado. Vai que, né? Eles dão um surto de bondade lá e resolvam pagar o 14º. Principalmente aí, ano político e tal, quem sabe. Gislene, sobre o BPC, quem tem o seu cortado, abriu o processo e foi negado e agora recorreu. Quais são os próximos passos, doutora? Bom, Gislene, eu entendi que você fez o processo judicial, né? Se você tiver feito o processo judicial, você tem que aguardar a decisão da turma recursal de Uberlândia, né, se for daqui da nossa região, para ver se vai reformar ou manter a sentença negatória. Agora, o benefício de prestação continuada, que é o LOAS, que todo mundo conhece, ele é devido para o idoso ou deficiente, o idoso acima de 65 anos ou deficiente. É acrescido aí o critério da miserabilidade, ou seja, a pessoa, o grupo familiar ele não pode receber acima de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Como ela é uma situação transitória, suponhamos, por exemplo, que alguém do grupo familiar
trabalhou com de carteira assinada e desenquadrou do critério da renda. Perdeu o emprego, voltou para o critério da renda, você pode fazer outro requerimento administrativo, mesmo que o seu processo judicial esteja em andamento. Então, vamos supor que no curso do processo voltou para aquela situação onde se enquadra novamente na renda, faz a atualização do CAD único, procura o CRAS, né, para atualização do CAD único e faz outro requerimento. Aí ele vai passar, se for deficiente, ele vai passar por uma perícia médica e social. Se for idoso, ele vai passar só por uma perícia social. Tá, muito bem, doutora. Para finalizar, essa instrução normativa aprovada aí, ela muda o que o que é essa instrução normativa e o que ela muda para o beneficiário ou pretenso? Bom, Gui, a instrução normativa que foi publicada agora, a instrução normativa número 128, ela foi publicada no dia 28 de março de 2022. Ela vem substituir na íntegra a instrução normativa 77 de 2015. O que essa instrução normativa traz? É a normatização no âmbito administrativo das reformas que nós sofremos. Ou seja, ela tem que trazer informações da Lei 8.213, da Lei 8.212, que foram aí alteradas pela Emenda Constitucional 103. Decreto 3048, Decreto 10.410, que é o que regulamentou a reforma. Então, a instrução normativa, ela vem dizer para o servidor do INSS como que ele deve analisar aquelas situações no caso concreto. E para nós, operadores do direito, ou para os procuradores que representam os segurados no momento do requerimento administrativo, ela também é de leitura obrigatória. E pasme, eu imprimi a minha, ela tem 700 páginas. Só isso? Ela é dessa grossura. 700 páginas, então, só hoje isso? Nós temos uma instrução normativa que ela tem mais 671 artigos e nesse ponto, 671 artigos, e foram editadas 10 portarias, salvo engano, 10 portarias, detalhando mais ainda a instrução normativa. Então, nós temos a portaria 990, 91, 92 até 99. Então, nós temos, além da instrução normativa, com 671 artigos, nós temos mais 10 portarias que regulamentam o serviço e mais uma portaria que revogam os outros atos administrativos. Então, hoje nós temos como se fosse uma coletânea mesmo das regras administrativas do INSS, na instrução normativa e nas portarias, de leitura obrigatória para quem é especialista em direito previdenciário. Porque a nossa obrigação, Gui, não é oferecer ao nosso cliente apenas o melhor benefício. Nós temos que oferecer a ele o nosso melhor serviço. E você só consegue prestar um serviço de qualidade se você está atualizado, se você estuda. E em direito previdenciário é isso. Você dorme de um jeito e acorda de outro. Nós tivemos a instrução normativa que modificou toda a análise administrativa em âmbito do INSS no dia 28 de março. Depois disso, nós já tivemos modificação no pagamento dos recolhimentos da empregada doméstica, nós já tivemos modificação na legislação do CAD único, ou seja, nós estamos falando do dia 28, hoje é dia 5. Então, há sim que chamar essas pessoas na responsabilidade, não só os profissionais, mas também aqueles, porque para você representar um segurado na agência, no âmbito administrativo, você não precisa ser advogado. Sim. Pode ser qualquer pessoa. E aí que mora o perigo. Porque se você não faz o requerimento da maneira que deve ser feita, tem muita exigência, os benefícios eles são negados. Hoje, por exemplo, se um segurado foi emitida uma carta de exigência para ele e ele deixar transcorrer o tempo, ele não pode, ele vai ter o pedido dele negado por desistência. Isso é muito sério, porque você tem efeito financeiro. Por exemplo, se você está aí com um pedido lá de janeiro de 2021, se o INSS te faz uma exigência para você apresentar um documento e você não apresenta, e não tem outros documentos no processo, a chance de você ter esse recurso negado esse requerimento negado por desistência é grande. E o segurado vai ter aí quase um ano de perda de benefício. Então, a dica no cumprimento de exigência, se você não tem o documento que o INSS solicita, faz por escrito. Não tenho a documentação assim. E aí, se tiver, requer o julgamento da maneira que está. Se tiver essa negativa por desistência, zera o processo. Zera o processo. Aí a instrução normativa vem falar, inclusive, que ele não pode nem apresentar recurso.
Aí você vai colocar a cargo do judiciário a discussão se está certo ou não aquela decisão administrativa. E o que a gente tem acompanhado é, hoje, se o documento ele não foi analisado pelo INSS, você não pode juntar no processo judicial, porque você não tem interesse de agir naquele ponto, porque você não tem o litígio, o INSS não analisou, você não negou, você não tem a negativa daquilo ali. Porque, em regra, para você entrar com ação judicial, você precisa de ter um deferimento administrativo. Outra coisa que fazia muito era a estratégia, porque a gente sabe que a análise dos benefícios, ela demora muito, né? Então, antigamente, você fazia o pedido administrativo e esperava emitir carta de exigência para você juntar toda a documentação. Hoje, qualquer documento que for juntado ao processo posteriormente, se ele for considerado documento novo, você modifica a data da entrada do requerimento. Então, se o meu pedido é lá de janeiro de 2021 e hoje, em abril de 2022, eu junto um documento que já não estava nos autos, em momento nenhum o INSS teria ciência, você muda a data do requerimento. Então, assim, tem que ter bastante atenção para não causar prejuízos. Sabe o que eu estou pensando aqui, doutora? Para a senhora fazer aí para a gente, e a senhora voltar aqui com isso, as principais alertas para os operadores do direito, principalmente, e também para os beneficiários, né? Para que essas pessoas, eu sei que a senhora demanda um tempo ainda até, né? Ela tem 2.000 artigos. Não é? Não, mas assim, a senhora passando... 670 da instrução, mais 10 e a senhora pode vir trazendo isso paulatinamente? Seria bom, talvez, a gente falar de benefício por benefício, sabe? Para ficar, por exemplo, assim, não sei como que é a sua rotina aqui de participação no programa, mas às vezes a gente colocar num dia, nós vamos falar sobre aposentadoria por tempo de contribuição, vamos falar para o LOAS, sabe? Porque aí a gente fica mais delimitado o tema e fica mais fácil para a gente trazer as dicas. Combinado. Ouviu aí, né, dona Yandra? Pode combinar com a doutora Kenny aí, que a gente já vai começar esse processo aí, porque eu estou entendendo que a gente precisa alertar as pessoas, né? Sim, precisa alertar. E para os operadores do direito, né, a Comissão de Direito Previdenciário aí já em contato com vários órgãos, nós estamos já preparando um fórum de discussão para nós falarmos a respeito da atualização previdenciária que nós sofremos desde a emenda constitucional 103. Mais uma vez, o INSS, o governo aprovou a emenda constitucional 103, o sistema do INSS não está totalmente adequado a tantas mudanças. Nós tivemos agora também as adequações que precisam ser feitas em relação à instrução normativa, e isso tem gerado instabilidade no meu INSS, que é o que o segurado acessa, e também no portal do advogado, porque nós temos convênio com a OAB tem convênio com o INSS, da gente ter um canal direto, o advogado ter acesso a algumas informações. Só que essa semana, por exemplo, hoje é terça-feira, eu pelo menos, eu não consegui acessar nenhum nem outro. Agora... Nem o meu INSS do cliente, nem o site de cooperação com a OAB. Agora, essa instrução normativa publicada, ela está valendo? Sim, ela está valendo. Acabou. A partir da publicação, ela revoga na íntegra a instrução normativa 77 de 2015. No direito previdenciário, vigora a legislação vigente na data do ato praticado. Então, ou seja, se eu vou fazer um requerimento administrativo hoje, eu vou aplicar a IN 28 que já está em vigência, 128 que já está em vigência. Se eu estou discutindo coisa pretérita, né, eu tenho que verificar a legislação que estava vigente na época, né? Então, a gente tem que ter essa atenção. E é isso, gente, é formular requerimentos administrativos juntando toda a documentação necessária. É um processo administrativo com qualidade. Nós já não podemos mais trabalhar com essa possibilidade de você ir juntando documentos à medida que o INSS pede. Porque a análise hoje, vocês têm acompanhado aí, nós temos mais de 2 milhões de benefícios aguardando análise. E a cada exigência, né, se o segurado, se o analista vai pegar o seu requerimento e se ele está com toda a documentação corretinha, nos termos que manda a instrução normativa, nos termos que manda a legislação, o seu benefício ele vai ser concedido imediato. Eu tenho benefício no escritório que foi concedido no mesmo dia, em 15 dias. Então, depende. Depende de como você faz o seu requerimento, depende de como que você apresenta aquela documentação para o segurado. E lembrando, vamos colocar em ordem cronológica,
vamos colocar por assunto, para facilitar a vida de quem vai analisar. Porque às vezes eu vou pegar documento de cliente que não foi feito por advogado, ou às vezes até foi, mas que não é da área, você vê a confusão de documentos. Documento de cabeça para baixo, carteira toda, sabe, tudo fora de ordem. Então vamos ajudar a análise do servidor. Chegou lá, facilitou, sai mais rápido. Facilitou, sai mais rápido, exatamente. Nós temos que fazer a nossa parte. A prova é de quem alega, a prova é de quem requer. Obrigado, doutora, por hoje. Eu que agradeço, mais uma vez. Estamos esperando aí para a gente fazer esse... Sim, nós vamos combinando, nós estamos aí para te atender. Mais uma vez, em nome da UAB, eu te agradeço a oportunidade. E fica o convite aí para a gente discutir, né, e falar bastante aí a respeito da instrução normativa. Vamos ver na UAB como que nós vamos conseguir regulamentar, né, como que nós vamos conseguir, né, na realidade nem é regulamentar, é realizar esse fórum de discussão. Porque nós temos que estudar, gente. Nós temos aí 2.000 artigos, mais de 2.000 artigos que entrou em vigência. Não é brincadeira. Obrigado, doutor. Um abraço. Muito obrigada, Gui. Pode rodar. Você aí de casa já sabia que o Unipan é a instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país? Um feito e tanto, não é mesmo? Mas as conquistas não pararam por aí. Recentemente, a instituição foi reconhecida pelo MEC com a nota 5, nota máxima em qualidade. Um conceito que só quem oferece a melhor educação, a melhor estrutura e uma gestão eficiente e moderna poderia obter. Esse é o Unipan, o melhor que se pode ser para você se orgulhar do seu diploma. Unipan, nota 5, nota máxima para você. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Fala comigo na tela da televisão. É o povo falando comigo. A Maria Edu Virges, que manda um abraço para os meus sobrinhos Eric e Gabriela. Eles estão fazendo aniversário hoje. Eric e Gabriela, parabéns para vocês, viu? Muita felicidade. A Cleo... a Cleo, né? Gui, manda um abraço para a Mônia e Mônica, minhas filhas lindas, para homenagear o Dia dos Filhos. E um grande abraço para minha amiga Edma. Tá mandado, Cleo? Obrigado pela sua participação. José Batista, boa tarde, Gui. Estou aqui te assistindo e gosto muito do seu programa. Manda um abraço para mim e para minha família. Um abraço para você, José Batista, e um abraço para toda a sua família. Amélia, boa tarde, Gui. Manda um abraço para os meus filhos Nayara, Cleiton e Pedro Vitor e os meus netos Isadora e Lorenzo. Amo eles. Tá mandado aí, Amélia. A Juliana, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe Neuza e para o meu filho Pedro. Tá mandado, Juliana. Obrigado pela sua participação. A Vanessa, boa tarde, Gui. Você está muito elegante. Te assisto todos os dias. Manda um abraço para mim e para minha família. Um abraço para você, Vanessa. Um abraço também para toda a sua família. Obrigado pela sua participação. Você pode continuar mandando através do nosso WhatsApp 999474515, mandando o seu recado e ele vai para a tela da televisão. Combinado? Uma tentativa de homicídio, nós vamos falar dela já aí. Segura aí, deixa eu falar primeiro da Farmácia Nacional. Você pediu e a Farmácia Nacional prorrogou a oferta dos genéricos durante o mês de abril todo. Leve 3, pague 2. Genérico de confiança e mais barato é na Farmácia Nacional. Essa é para você que faz uso de medicamentos genéricos. Leve 3 e pague 2 em genéricos iguais. Você só encontra na Farmácia Nacional, que está te esperando. Além disso, a Nacional cobre qualquer oferta anunciada em medicamentos. Vai economizar com a Nacional, mas respeitando sempre a sua receita médica. Consulte a lista de produtos participantes e condições com a equipe da Farmácia Nacional, que está à sua disposição. Para comprar é fácil, pelo telefone 3823-1313 ou pelo site farmacianacional.com.br, no drive-thru ou pelo iFood. Se preferir, vá na Farmácia Nacional mais próxima de você. Farmácia Nacional, 35 anos, faz muito bem ter uma história assim com você.
Uma tentativa de homicídio foi registrada ontem à tarde em Major Porto. Um homem de 32 anos foi esfaqueado por outro homem de 57 anos. Os dois já possuem desentendimentos anteriores e o estopim seria quando a vítima chamou o autor de velho. Como se ser velho fosse algo terrível, né? Graças a Deus as pessoas se envelhecem. Põe na tela. Essa tentativa de homicídio aconteceu na tarde desta segunda-feira no distrito de Major Porto, que pertence a Patos de Minas. Segundo informações do boletim de ocorrências da Polícia Militar, a vítima tem 32 anos e o autor deste crime tem 57 anos. A dinâmica dos fatos foi o seguinte: mais cedo, esse suspeito de 57 anos teria ido até um supermercado, um mercadinho ali próximo. E a vítima de 32 anos teria chamado ele de velho. Foi então que o autor de 57 anos deu um tapa no rosto da vítima de 32 anos. Foi em casa e voltou minutos depois com uma faca. Ele estava conversando com outra pessoa, a vítima estava no balcão conversando com outra pessoa, quando o autor chegou por trás e esfaqueou nas costas, aqui mais em cima. A vítima até tentou correr e o autor atrás se defendeu com uma cadeira para não ser esfaqueado novamente. O suspeito fugiu do local e a polícia militar foi então acionada. Essa vítima de 32 anos foi socorrida por terceiros e no meio do caminho, próximo a Pindaíbas, ele foi relocado em uma viatura do SAMU e trazido aqui para o Hospital Regional da cidade de Patos de Minas, encaminhado imediatamente para o bloco cirúrgico, onde passou por procedimento médico com a suspeita de ter perfurado o pulmão. A polícia foi até a casa do suspeito, não conseguiu encontrá-lo, mas o objeto utilizado no crime, eles fizeram a apreensão e agora o fato vai ser passado pela Polícia Civil, que vai abrir inquérito para então apurar essa tentativa de homicídio, saber realmente a motivação, já que eles teriam se desentendido outras vezes, já tinham rixas antigas. A polícia vai apurar tudo isso no inquérito agora. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o programa Gui Boa Ventura. A vítima tem várias passagens policiais. O autor tem passagens por lesão corporal. E muita falta de paciência todos os dois, né? Pelo amor de Deus, gente. Tentar matar alguém por causa de... é muito pouco, né? Quer mais alegria, energia e disposição? Então o leite fermentado da Copatos é a opção certa para você. Com lactobacilos vivos, além de ajudar a regular o seu intestino, ainda fornece o cálcio e a energia que você precisa para o seu dia a dia. Indicado para crianças e adultos, o leite fermentado da Copatos é delicioso e pode ser encontrado nas versões de 150 e 820 gramas. Experimente esse sabor. E amanhã você vai conferir como foi a entrega da promoção Copatos Visita a Sua Casa. Fomos lá na casa do Edson, lá no bairro Jardim Recanto. Amanhã a gente mostra para você aqui no nosso programa. O ex-vereador Braz Paulo e o ex-prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio Rodrigues, lançaram ontem as pré-candidaturas para deputado estadual e deputado federal. Põe na tela aí, vamos ver. Atuando na vida pública desde 2010, o professor Braz Paulo foi vereador por 2 gestões entre 2013 e 2020, mesmo ano em que ele tentou pleitear a prefeitura de Patos de Minas como vice de Béia Savassi. Agora ele abandona o Cidadania para se filiar ao PROS, Partido Republicano da Ordem Social, e lançou a pré-candidatura como deputado estadual. A grande meta nós precisávamos de um partido onde tivéssemos a chance real de disputar em pé de igualdade e fazer um deputado estadual aqui para Patos de Minas. E o PROS ele dá essas condições por causa da sua formatação e por causa da legenda que ele necessita, que é uma legenda menor. Como pré-candidato, a intenção do professor é dar atenção para a saúde de Patos de Minas. É ouvir a população patense acerca daquilo que é mais urgente na região. Nós precisamos ter um olhar mais forte para a questão da saúde, quando nós falamos de regional. Precisamos de mais recursos para a UPA, precisamos de recursos para a Santa Casa. Nós precisamos ver o que vai acontecer com o Hospital São Lucas, que fechou, mas está lá uma estrutura que, se reformada, pode atender a população de Patos e região. Nós não podemos ficar no clientelismo. Me assusta muito aquela ideia de um político que atende um, atende o outro, dá uma graça para
para um, desconto para outro, mas a população em si não é beneficiada. Assim como o Brás Paulo, José Eustáquio Rodrigues Alves também migrou para o PROS após se desfiliar do União Brasil, antigo Democratas. Ele agora se lança como pré-candidato a deputado federal. O economista foi ex-prefeito de Patos de Minas e afirma ter escolhido o partido devido à neutralidade. O PROS é um partido de centro, um partido que durante o governo do presidente Bolsonaro votou favoravelmente a tudo que o presidente Bolsonaro mandou. Então, para evitar essa polarização, a gente fica num partido de centro, um partido tranquilo, um partido que nos dê condições da gente chegar até a Câmara dos Deputados. Segundo José Eustáquio, enquanto era prefeito da cidade, ele sentia as dificuldades em obter recursos para Patos de Minas devido à falta de representatividade em Brasília. A gente sabe dos problemas todos que existem aqui na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura. Então eu já aprendi os caminhos lá em Brasília para a busca de recursos. A gente passou assim, eu tive 2017 e 2018, era um grupo de deputados que estavam lá. Com a eleição de 2018 mudaram todos, 50% mais ou menos, dos deputados. Então todos aqueles deputados que tinham ligações com a gente deixaram de ser deputados. Eu cito aqui o Carlos Médios, o Marcos Montes, o Jorge Wilton, e aí eu perdi tudo, tive que recomeçar tudo de novo. Então é muito difícil você ser prefeito de uma cidade do interior sem uma representação em Brasília. O ex-prefeito pretende se reunir com lideranças políticas da região para obter apoio para a candidatura. Muito bem. Movimentação dos partidos, ou desses pré-candidatos nos partidos, na fila do gargarejo, né? No último prazo para mudar de partido nessa janela proporcionada pela lei eleitoral. Bom, não tem nada de ideologia. Você não precisa acreditar nisso. Ah, eu fui para o partido porque o partido oferece uma ideia. Não tem nada a ver. Todos mudaram, vamos ser claros, todos mudaram a procura de voto. A procura de facilidade para se eleger. Todo mundo olhando para o próprio umbigo, que é o que o candidato tem que fazer na realidade. Ele precisa, o sonho dele é se eleger e tão somente se eleger, ele tem que fazer essa procura naturalmente. Quem sai do União Brasil e vai para o PROS é porque a legenda do PROS elege com menos votos, né? Para se eleger no União Brasil, se elege com mais votos. Então, tentei falar ontem, de ontem para hoje, com o ex-prefeito José Eustáquio, não consegui. Tentei falar também com o Brás Paulo, não consegui. Dos outros que mudaram de partido, falei com a assessoria do Dr. Arnaldo, que também mudou e foi para o Republicanos, né? Saiu do PSD, do Gilberto Kassab, que foi muita gente por PSD e a legenda subiu muito. Partido que tinha uma certa facilidade para eleger alguém agora me impõe uma certa dificuldade na contagem de votos, porque tem muita gente boa de voto que foi para lá, né? Então, para se eleger num colegiado como o de Patos de Minas e da nossa região, aí o candidato tem que naturalmente procurar um partido que realmente lhe dê condição para ser eleito, se ele assim o quer, né? Então, falei com a assessoria do Dr. Arnaldo e ele não lançou a sua pré-candidatura. E a informação que me passaram foi textualmente essa, de que ele não lançou a sua candidatura porque vai esperar a definição do quadro para saber se vão agregar em torno de um nome com possibilidade para se eleger deputado federal, por exemplo, que Patos de Minas e da região precisa muito, mas é preciso de fazer esse estudo para ver se lança um candidato apenas e poucos candidatos a deputado estadual. É isso que me disse a assessoria do Arnaldo Queiroz. E me disse ainda de que ele não colocou o seu nome, mas o seu nome está à disposição se o nome for consenso para uma candidatura solo, uma candidatura única, por exemplo, a deputado federal,
né, se isso for possível, e ele está disposto a apoiar um outro nome que for consenso desse acordo que pode ser feito em Patos de Minas, ou pelo menos que ele propõe para Patos de Minas. Falei ontem também com o ex-vice-prefeito Paulo Mota, que sai do Cidadania e vai para o PT. Aí é uma guinada diferente. Sai do Cidadania, vai para o PT e ele não vai para ser candidato. Ele não é pré-candidato. Falei com ele e ele me disse que não é pré-candidato a deputado estadual e nem a deputado federal. Ele esteve com o deputado Reginaldo Lopes, que é pré-candidato ao Senado. Isso também é um quadro que pode mudar, mas ele é pré-candidato ao Senado, está muito bem nas pesquisas no estado de Minas Gerais, deve se firmar aí, e o Paulo Mota se candidatou a suplente do Reginaldo Lopes. Se candidatando a suplente do Reginaldo Lopes, se ele for eleito, ele fica de suplente. O Reginaldo tem grande possibilidade, se tudo é na casa do C, se Lula for presidente, ele pode ser chamado para um ministério e pleiteia, inclusive, o Ministério da Educação, né? Se isso acontecer, pode até a pessoa que for o suplente dele, no caso aí, se for o Paulo Mota, subir para senador da República no seu lugar. Então esse é o quadro. Agora ainda tem um outro quadro que nós vamos tentar contatos hoje à tarde para saber e trazer aqui essa informação para você que é nosso telespectador, que é em relação aos outros nomes que estão colocados por aí, né? Por exemplo, vereadores que são pré-candidatos, ou pelo menos que anunciaram que são pré-candidatos e que não mudaram as suas posições, como é o caso do Zé Eustáquio, vereador, como é o caso do João Marra, vereador, e tem outros, o Vitor Porto, que também ensaiou aí uma pré-candidatura a deputado. Nós vamos saber dessas pessoas se lançam realmente as suas candidaturas, e eles estão nos seus respectivos partidos quietos, não mudaram de partido para se lançar candidatos. Tem também a primeira-dama, a Ludmila Falcão, que também já tem o burburinho na cidade, que ela pode ser lançada a candidata a deputado federal, né? Se isso também, nós vamos aguardar a confirmação disso. Ela também não mudou de partido, ela está no Podemos e não mudou de partido. E tem o candidato natural, que é o doutor Eli Tarquínio, que tem aí praticamente a sua reeleição praticamente garantida, porque ele tem votos em toda a região aí, mantém nas pesquisas um bom percentual de votos aqui em Patos de Minas. Ele continua no PV e provavelmente tem aí uma campanha tranquilo e passando ao largo, passando à parte de toda essa discussão que Patos de Minas e a região está fazendo nesse momento. Ele toca a sua candidatura sem nenhum problema. Então esse é o quadro da agora. Nós vamos apurando essas informações aí, trazendo para você aqui no nosso programa, no NTV News, para esclarecer você a respeito do que tem feito. Como, por exemplo, né, as manobras que aconteceram nessa janela de mudança de partido proporcionada pela lei eleitoral. Como, por exemplo, o senador Carlos Viana, que veio para o MDB, ou foi para o MDB, e na reta final da janela, nos momentos finais da janela, mudou de partido e foi para o PL. Isso não garante a sua candidatura também, porque pode ter aí um apoio do presidente Bolsonaro para o candidato à reeleição, né, o Zema, né? Então depois a gente fala desse quadro também aqui no nosso programa e no NTV News, tá bom? Vamos trazendo todas essas informações para você tirar as suas conclusões.
Quer fazer o seu dinheiro render mais sem abrir mão da segurança? Conte com o Sicoob Credipatos. Na Credipatos você tem as melhores opções de investimento com rentabilidade garantida, além de contar com rendimento personalizado e orientações para o seu perfil de investidor. Procure uma agência Sicoob Credipatos e comece hoje mesmo a fazer o seu dinheiro render mais. Falou Sicoob, pensou Credipatos. A Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas realizou hoje a inauguração de mais 40 novos leitos clínicos. A partir de agora, a unidade conta com 129 leitos entre clínicos, alojamentos cirúrgicos e de UTI, que vão atender 33 municípios da nossa macro-região. Autoridades de toda a região participaram da cerimônia. Põe na tela aí. Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos que acompanham o seu programa. Os 40 novos leitos de enfermaria, clínicos, na verdade, foram inaugurados hoje e contou com a presença de várias autoridades da nossa região, da Superintendência Regional de Saúde, de secretários de saúde de cidades vizinhas, autoridades que estão à frente na área da saúde, diretor do Hospital Regional de Patos de Minas, prefeito, presidente da Câmara, presidente da FEPAM, tudo isso para prestigiar então a inauguração, a ampliação do hospital, que é a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Como você pode acompanhar nas imagens, você que está em casa, esses leitos aí, ó, eles vão ser oferecidos para toda a nossa população. São 40 novos leitos, camas novas, ar comprimido, vácuo, oxigênio, tudo isso para garantir uma maior comodidade para todos os pacientes. Lembrando que a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas atende pelo Sistema Único de Saúde e não vai atender somente Patos de Minas, mas como também outros 32 municípios que compõem a nossa macro-região. Nós conversamos com o presidente da Santa Casa de Misericórdia, que disse que é com muito orgulho que, por mais uma vez, faz uma ampliação aqui nessa unidade. Vamos ouvi-lo. É uma conclusão de uma etapa que a gente tem condição de ampliar bastante tudo aquilo que já foi feito até agora, né? Então, para nós é uma alegria muito grande chegar a essa conclusão aqui para dar o próximo passo, que é os 4.000 metros quadrados a mais de obra que vai ser feita aqui na Santa Casa. Presidente, esses novos leitos, né, eles vão servir para qual finalidade, né? Eles vão receber quais pacientes? Aqui nós temos uma parte desses leitos para alojamento conjunto, uma parte para cirurgias e uma parte para atendimentos clínicos. A nossa reportagem também conversou com o presidente da FEPAM Unipam, já que essa unidade antes funcionava como centro clínico do Unipam, passou por hospital de campanha e agora é uma realidade a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Ele falou sobre o trabalho filantrópico e sobre a responsabilidade social aqui no município. Aqui é uma parceria, né? A FEPAM, a Fundação Educacional de Patos de Minas, ela é a mantenedora do Unipam, do Colégio Universitário. E ela fez essa parceria com a Associação Beneficente do Dr. Paulo Borges para a criação da Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia é mantida pela Associação Beneficente Paulo Borges, mas teve essa estrutura, esse prédio, o espaço onde é o hospital, cedido pela Fundação Educacional de Patos de Minas. Então, esse prédio hoje está sob a administração da Santa Casa, foi cedido pela Fundação. Mas no nosso convênio, nós também fizemos o convênio da ampliação dessa estrutura. Então, o prédio que tinha um pouco menos de 6.000 metros quadrados, hoje ele já está com 6.000 metros quadrados mais ou menos entregues, e a ampliação é para que seja entregue mais 4.000 metros quadrados, totalizando uma área total de 10.000 metros quadrados aproximados para o funcionamento do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. O prefeito Luiz Eduardo Falcão também anunciou que o hospital, que é a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, já está habilitado a receber os pacientes oncológicos da nossa região, aqueles também que tratam no Centro AZ do Noroeste. Nós fizemos algumas reportagens algum dia mostrando a dificuldade do Centro Oncológico, que antes era atendido pelo Hospital São Lucas, antigo Hospital São Lucas, que agora foi desativado, e que precisava de uma nova habilitação, caso contrário poderia fechar as suas portas. O prefeito disse que não vai acontecer isso, que o hospital aqui, a Santa Casa de Misericórdia, já está habilitada para atender esses pacientes. Vamos ouvi-lo. Eu assumi a responsabilidade de buscar os recursos, não só para equipar aqui a Santa Casa, como bancar mensalmente
o principal, digamos assim, a maior parte dos recursos, principalmente no início, porque o ideal é que a comunidade se envolva totalmente nesse projeto, através de doações, como já tem ocorrido, através dos clubes de serviço, das entidades, mas principalmente no início, quando era um momento de incerteza, como que isso iria se desenrolar. Eu falei com o presidente Marco Antônio e o presidente Paulo, também da FEPAM, olha, o município vai se comprometer totalmente com esse projeto, pode abrir que a gente assume a responsabilidade. E a nossa felicidade, a nossa emoção ela é muito grande, porque tem apenas 7 meses dessa conversa. E nesses 7 meses a Santa Casa se transforma no maior hospital público e particular da região, com 129 leitos já em funcionamento. É a Santa Casa que vai ser habilitada na oncologia e da mesma maneira que o Centro Oncológico AZ prestava o serviço de radioterapia e quimioterapia para o São Lucas, ele vai prestar o serviço para a Santa Casa. Então, a gente já sentou com o Centro Oncológico, com a Santa Casa, foi nos últimos dias essa reunião aqui mesmo, e já está tudo certo. Está faltando agora só os trâmites finais aí de contrato, para que essa situação fique resolvida e a população faça a sua radioterapia, a sua quimioterapia em Patos, lá no Centro Oncológico AZ, e em precisando de uma cirurgia, precisando de uma internação, a Santa Casa habilitada. Nós também questionamos o prefeito sobre a questão das cirurgias eletivas, pessoas que aguardam por vários dias para realizar algum tipo de procedimento médico. Ele disse que nesse primeiro momento as cirurgias de alta complexidade serão atendidas no HRAD e não aqui, mas o projeto é que a prefeitura ceda algum profissional ou faça algum tipo de convênio para que essas filas de cirurgias eletivas sejam diminuídas. A Santa Casa ela faz o atendimento de ortopedia e sutura. Você quebrou um braço, quebrou uma perna, machucou, né, se feriu, cortou num acidente, já faz na Santa Casa. Se quebrou o braço, já engessa na Santa Casa, tem todo o atendimento. Agora, a cirurgia de alta complexidade, ela continua lá no regional, que tem essa dificuldade de falta de profissionais, porque os salários do regional, do estado inteiro, porque lá é um hospital do estado, eles não são tão atrativos para os médicos aqui da nossa região. A Santa Casa de Misericórdia agora passa a contar com 30 leitos de UTI, 30 leitos de enfermaria, clínica, 17 alojamento conjunto, 32 enfermaria cirúrgico e 20 destinados a ortopedias, totalizando então 129 leitos só aqui para atender Patos de Minas e toda a nossa macro-região. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o programa Gui Boa Ventura. Muito bem, está aí inaugurado mais um setor importante aí de um importante hospital, né, da Casa de Saúde, Casa de Misericórdia, Casa de Saúde, me lembra o nome, hein? Casa de Misericórdia, Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, está aí, só para a gente organizar a fala aqui, né? Agora, de acordo com as informações que nós temos, ainda não saiu a habilitação pelo Ministério da Saúde para o tratamento. Todo mundo torcendo para que isso saia o mais rápido possível e já está tudo pronto para que, se sair essa habilitação, já começar a funcionar de imediatamente, mas ainda não saiu essa habilitação, ainda não temos essa habilitação para o tratamento oncológico pela Santa Casa. Claro que vai continuar o convênio aí com o AZ, aquela clínica AZ, que prestava o serviço de atendimento para o atendimento oncológico para o Hospital São Lucas, e que agora está finalizando os tratamentos que estavam aí depois que o Hospital São Lucas perdeu esse credenciamento. E a gente torce muito para que a Santa Casa consiga esse credenciamento, é extremamente importante. É um negócio assim para a cidade que nós temos que bater o joelho no chão e rezar todo dia para que isso aconteça, né? Então vamos torcer para que isso aconteça, para que seja tudo pronto o mais rápido possível e a Santa Casa possa prestar mais esse serviço extremamente importante para Patos de Minas, tá certo? Ayandra, já estamos no final aí, tem alguma modificação aí, não? Nada? Então tá bom. Então eu vou embora, amanhã tem mais, meio-dia eu estarei aqui esperando por você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, tenha uma boa tarde e até amanhã. Tchau!
Até a próxima, Gui.